dois atacantes no combate direto com os dois zagueiros. No caso do Inter, não tem dois atacantes, pelo menos na formação inicial deve ser só o Luiz Adriano como centroavante, o Pedro Henrique aberto pelo lado esquerdo, com o Maurício do lado direito. Então não tem esse encaixe dos três zagueiros para dois atacantes, vão ficar dois zagueiros talvez com uma função menor e um meio de campo talvez até mais preenchido, né? Enfim, vamos ver quem vai tomar a iniciativa, porque com os três zagueiros, e são três zagueiros, nenhum deles com boa qualidade no passe, né? Além disso, né? Não é que, põe os três zagueiros para liberar os alas, para se tornar um time mais ofensivo, desde que os teus zagueiros tenham qualidade na saída, isso de fato ajuda a empurrar o adversário para trás. Não é o caso com Bruno Vini, Bruno Alves e Kahneman. Quando os dois técnicos, Diogo Rossi, se abraçarem na beira do gramado, o Mano Menezes dirá o seguinte no ouvido do Renato: muito obrigado, Renato, por ter escalado esse time. E o Renato dirá o seguinte para o Mano Menezes: muito obrigado, Mano Menezes, por ter escalado esse time. O Grêmio usa três zagueiros e não tem escape, não tem a jogada de velocidade. Acho que está completamente incoerente esse discurso do técnico Renato Portaluppi. E o técnico do Internacional não coloca o Igor Gomes. O Rômulo até pode ser um jogador que tenha boa resposta como lateral direito, mas isso eu não sei. O que eu sei é que o Igor Gomes, a não ser que esteja com algum problema, o que eu sei é que o Igor Gomes já fez isso. E outra coisa, o Internacional só tinha uma maneira de assustar o Grêmio, que seria na base da velocidade. Luiz Adriano não é um centroavante veloz e está com dificuldade de fazer a parede, e o Pedro Henrique será o único jogador com essa capacidade. Ou seja, cada técnico tem que fazer um profundo agradecimento ao outro pro jogo de logo mais. Aliás, até sobre o Rômulo, lembro desse jogo aí que comentei junto com o Ribeiro, Fortaleza e Inter, e a primeira impressão que tivemos quando terminou o jogo com o Rômulo na lateral direita foi: tomara que seja um bom volante, porque de lateral naquela partida não foi bem, perdeu os duelos com o Moisés, depois entrou o Guilherme brincou com o Rômulo, Guilherme aquele, ponta esquerda do Grêmio, entortou o Rômulo em algumas jogadas, mas agora até não deve ter alguém com tanta capacidade assim, né? O Zinho tá no banco, o Grêmio não tem um ponta esquerda para enfrentar no duelo individual no mano a mano. Vai ser talvez um pouco mais o Reinaldo subindo pela linha de fundo. Como é que é, Diogo? Natan Fernandes tá no banco para isso. Não, é que eu digo de começo, né? Porque o Guilherme, apesar da dificuldade técnica, ainda assim é um ponta que busca a jogada individual. A escalação do Grêmio não tem nenhum ponta, né? Pro começo. Só o seguinte, eu acho importante a gente pontuar, né? Não julgando certo ou errado, mas a linha de três, ela é treinada. Diferente do que aconteceu contra o ABC, onde foi uma coisa discutida, né? Muito mais no vestiário e improvisada por conta da ausência do Everton Galdino. A partir daquele momento, o Renato começou a trabalhar essa linha de três. Bom ou ruim, ideia certa ou ideia equivocada, ela é treinada no dia a dia. Ela tem que evoluir no comparativo com ela mesma, né? Ela tem que evoluir no comparativo com o que foi contra o Palmeiras, contra o ABC. O que surpreende, Dávila, não é a escalação dela. O que surpreende é o momento em que ela é escalada. É isso, eu acho, né? Ô, Diogo, depois eu tenho uma pergunta para fazer também para os nossos comentaristas, tá? Porque é o seguinte, o Grêmio surpreende com linha de três? Surpreende. É aí que tá. Mas a gente cogitava. Eu tô com a tese, não sei se a tese do Dávila é essa, tá? Talvez eu esteja me abraçando nela sem que ela seja de fato essa. É que o fato do Grêmio usar três zagueiros surpreende por ser hoje. Por ser hoje três zagueiros de uma sequência que o Grêmio não vinha utilizando. Isso. Mas o fato de utilizar não surpreende, porque o Grêmio treina e já usou. E o Renato até argumenta, as pessoas acham que três zagueiros é para jogar fechado, e até chegou a falar isso depois do jogo. Isso. Né? Não é o caso, não é essa a crítica que a gente faz ao modelo de três zagueiros, é a complementação. Agora, os três zagueiros até podem cumprir a sua função defensiva, mas e dali em diante, tá, Igor? Agora, Benfica, em termos de surpresa, a escalação do Inter é uma surpresa muito maior que a escalação do Grêmio. Acho que todos nós concordamos com isso, né? Só depois que eu vi que o Wanderson tá no banco, né? Sim, não, é Wanderson no banco, é Pedro Henrique. Ó, time do Inter, é Kehler, Rômulo, Moledo Mercado e Tauan Lara, Campanharo, Johnny, Maurício, Alan Patrick, Pedro Henrique e Luiz Adriano. O Wanderson é banco, Wanderson e Igor Gomes, as principais novidades do banco.
E aí, Benfica e Calvin, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Não quer fazer pro Ribeiro Neto essa pergunta também? Chegou aqui o Ribeiro Neto. O Ribeiro Neto tá aí? Chegou aqui. Que beleza. Já roubando o espaço do Diogo Rossi, com todo respeito, Diogo. O Inter, se a gente pensar que um time escalou com base no que pensou vir do outro lado, não é muito mais o Inter escalando de acordo com o Grêmio e o Inter tentando surpreender nesse jogo de pôquer do Grenal? E aí a pergunta que é, o Rômulo na lateral direita, ele tem algum tipo de encaixe com os 3 zagueiros do Grêmio? A gente pode tentar traçar algum raciocínio assim de o porquê Rômulo na lateral direita? Porque eu perguntei aqui no vestiário do Inter se tem algum problema com o Igor Gomes, né? O que seria uma justificativa muito mais plausível. Não, o Igor Gomes está com dores, o Igor Gomes tem um problema. Não, é opção técnica o Rômulo na lateral direita na vaga de Igor Gomes. Eu não consigo ver nenhuma explicação para essa escolha do Rômulo aí. Honestamente, não consigo ver nada. E essa situação, eu cheguei a falar na abertura, quando o Diogo Rossi chamou pela primeira vez. A única maneira do técnico Mano Menezes tirar um pouco o sossego do Renato é fazer aquilo que qualquer equipe que enfrenta aqui o Grêmio dentro da arena faz, cara. É jogar em velocidade. Olha o que o Cruzeiro fez no meio da semana, olha o pânico cada vez que os jogadores de velocidade pelo lado do campo do Cruzeiro se projetavam. Então o Internacional tem 2 jogadores com essa capacidade, Pedro Henrique e Wanderson, e não vai fazer isso, não vai causar esse susto ao Grêmio. Não sei, será que tá a fim de jogar pelo empate o técnico Mano Menezes? Não vejo força ofensiva no Internacional, não vejo no Luiz Adriano capacidade para resolver jogo. E do lado do Grêmio também não consigo entender esse modelo. Quando o Grêmio se projetar, quando o Grêmio conseguir vencer a primeira linha de marcação do Internacional, como é que o Grêmio vai chegar à frente? Com que tipo de ação pelo lado do campo? Quem é que vai imprimir velocidade? O Reinaldo? Serão alas o Reinaldo e o Fábio? Será que os dois terão absoluta liberdade para executarem o papel de atacante? Mas aí vão deixar um espaço aberto na marcação. Sei lá, me parece que os 2 técnicos erraram. E se, Calvin, a gente vê hoje 3 zagueiros do lado do Inter, Rômulo como zagueiro pelo lado direito, Tauan, Lara e Pedro Henrique de ala. Eu viajei aqui, tá? Mas eu tô tentando achar uma explicação. Não, aí faria muito mais sentido ainda o Igor Gomes, né? Que já fez zagueiro. O Rômulo não se tem registros. De fato, sim, é meio diferente. Mas acho que o Grêmio tem uma mudança maior porque é uma mudança do sistema, né? O Inter, apesar das mudanças em peças, ele se mantém, a princípio, no 4-2-3-1 tradicional, né? O Rômulo na lateral, a linha de 3 meias ali com o Maurício, Alan Patrick e o Pedro Henrique do outro lado, o Luiz Adriano na frente. Não é um modelo tão diferente. E até o Inter é quem vinha ensaiando mais 3 zagueiros, né? O Mano falava que gostava de mexer dessa maneira e tal, o time tinha se ajustado em alguns outros jogos. Agora o Grêmio, de fato, né? Sai dessa questão dos pontas de velocidade, mas vai ter os laterais, né? Que não são exatamente também laterais de velocidade. O Reinaldo e nem o Fábio. Eu não sei se estava o Renato esperando com que o Inter jogasse com a velocidade do Pedro Henrique de um lado e do Wanderson do outro, e aí já colocou uma cobertura a mais de um zagueiro, né? Porque aí, botou o Wanderson em cima do Fábio. Bom, já tem o Bruno Alves na cobertura e ainda mais 2 zagueiros preenchendo, Bruno Vini e Kahneman. Botou o Pedro Henrique em cima do Reinaldo. Aí já tem a cobertura do Kahneman e fica Bruno Alves e Bruno Vini preenchendo a área. Então não sei se daqui a pouco foi esse o tipo de pensamento, imaginando o Inter botando a velocidade. Posso falar um negocinho aqui? Troquei uma mensagem. O Grêmio não entendeu o que o Inter tá fazendo, tá? O Grêmio foi surpreendido pela escalação do Inter. Essa é a pergunta que eu ia fazer pro Calvin. Dos cenários traçados, tá, Diogo? O Grêmio traçou os cenários pro jogo. O Grêmio não esperava essa formação. Tá tendo que mexer ali na prancheta agora, tá todo mundo reunido na volta da prancheta para tentar desenhar. A minha dúvida, Benfica e Calvin, é a seguinte: quem recebeu a escalação e ficou mais perplexo? O Mano